Olá, Fabrício Venâncio aqui e deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta simples, mas que revela muito sobre a sua relação com o dinheiro, com o merecimento e com a leveza. Como você se sentiria se alguém dissesse para você: "Ah, mas para você é fácil, sua vida é boa"? Pensa de verdade, não passa por cima disso. Porque, para a maioria das pessoas, ouvir isso não soa como elogio, soa como incômodo, soa como se estivessem diminuindo o seu esforço, o seu valor ou o que você conquistou. E é exatamente aqui que começa o problema. A maior trava financeira das pessoas não está no não saber como prosperar. Está em não aceitar que a prosperidade pode ser leve. Não aceitar que a vida pode ficar mais fácil. Não aceitar que ganhar dinheiro sem sofrimento também é uma forma válida e muitas vezes a forma correta. Agora, antes de continuar esse raciocínio, deixa eu te fazer duas chamadas importantes. Se você quer receber conteúdos exclusivos, reflexões profundas, orientações práticas e bastidores do meu dia a dia, tudo que eu não posto aqui no YouTube entra no grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. O link está aqui abaixo. É lá que eu compartilho os lembretes, sacadas e áudios rápidos que realmente mudam a vibração. Agora, se você já sente que existe algo dentro de você que trava a sua prosperidade, se você percebe que a vida pesa mais do que deveria, se você sabe que existe algo emocional, mental ou energético segurando o seu financeiro, então você precisa conhecer a sessão Prosperidade Sem Esforço. É um atendimento individualizado, onde eu identifico e elimino com você os padrões que mantêm sua vida estagnada. 2 portas diferentes, 2 níveis diferentes. Agora vamos continuar. A verdade é que, por muitos anos, eu também teria ficado profundamente incomodado se alguém dissesse: "Pra você é fácil". E naquela época ninguém dizia isso, porque não era. Eu vivia preso na identidade da luta, acordando antes das 5 da manhã, voltando para casa à noite, passando horas em ônibus, carregando peso emocional, financeiro e mental. E o pior, eu me orgulhava disso. Eu fazia questão de repetir a narrativa do esforço extremo, como se fosse um troféu. E qualquer comentário que insinuasse leveza, facilidade ou merecimento me deixava irritado, porque aquilo contrariava totalmente a identidade que eu carregava. Só que existe um ponto que ninguém percebe até atravessar essa transformação interna. Tudo aquilo que você rejeita não pode entrar na sua vida. Se você rejeita a facilidade, o dinheiro não flui. Se você rejeita o elogio, o reconhecimento não chega. Se você rejeita a leveza, a prosperidade se torna pesada. Se você rejeita o "pra você é fácil", o universo respeita, ele te entrega exatamente o que você acredita que merece: dificuldade. E é por isso que essa pequena frase dita por alguém aleatório revela tanto sobre você. Ela funciona como um espelho, mostra o quanto você aceita ou não aceita a ideia de viver uma vida fácil, leve e próspera. E a aceitação é sempre o primeiro passo da manifestação. E deixa eu aprofundar esse ponto porque ele define completamente o nível de prosperidade que você permite na sua vida. Existe um padrão silencioso que quase ninguém percebe. A maioria das pessoas quer prosperar, mas não aceita a identidade de alguém próspero. Quer dinheiro, mas rejeita a imagem de leveza. Quer liberdade, mas se irrita quando alguém diz "pra você é fácil". Quer abundância, mas continua respondendo ao mundo a partir da identidade do esforço, da luta e da dureza. E isso cria um conflito interno tão grande que trava qualquer possibilidade de avanço, porque presta atenção, se uma simples frase "sua vida é boa" te incomoda, isso significa que dentro de você existe uma crença que diz: não é para ser assim, não é para ser tão fácil assim, não é para fluir assim. E enquanto essa crença existir, você pode estudar a lei da atração, fazer visualização, repetir afirmações, ouvir reprogramações, mas tudo isso bate na parede interna do "não mereço, não aceito, não combina comigo". E o mais curioso é que isso não nasce do nada. Isso vem de anos, às vezes décadas de programação emocional baseada em culpa, comparação, medo de julgamento e necessidade de provar valor. A maioria das pessoas que vive financeiramente presa não está presa no dinheiro, está presa na identidade. A identidade da luta, a identidade do "ninguém me ajuda", a identidade do "se eu não sofrer, não vale", a identidade do "para mim é mais difícil", a identidade da hipervigilância, sempre esperando que algo dê errado. E por isso, qualquer sinal de leveza, qualquer comentário que aponte que as coisas estão começando a fluir causa desconforto, porque a identidade antiga não sabe viver assim. Ela não sabe ser reconhecida, ela não sabe receber, ela não sabe prosperar. E sabe qual é a parte mais louca? Você só percebe que carrega essa identidade quando alguém solta, do nada. "Ah, mas pra você ficou fácil, né?" Ou, "Pô, também sua vida agora tá boa demais". E ao invés de rir, de agradecer, de dizer "é verdade, está mesmo", você sente aquele aperto,
aquela defensiva, aquela vontade automática de justificar, como se você precisasse explicar para a pessoa e para si mesmo que ainda existe luta, que você ainda rala, que sua vida não é tão boa assim. Essa reação automática revela tudo. Ela mostra que sua mente não aceita a facilidade. E se sua mente não aceita, o dinheiro não fica. Simples assim. E olha, eu falo isso com tranquilidade porque eu vivi exatamente isso. Eu fui condicionado a acreditar que dinheiro só vinha através de esforço extremo, de desgaste emocional, de carga pesada. Então, quando alguém insinuava que eu estava vivendo uma vida boa, aquilo mexia comigo. Era como se fosse errado viver bem. Até que um dia caiu a ficha. Eu não estava rejeitando a frase. Eu estava rejeitando a possibilidade de merecer uma vida leve. E a partir do momento que você aceita que a vida pode ser boa, quando você aceita que pode ganhar dinheiro de forma leve, quando você aceita que pode prosperar sem destruir sua saúde, sua paz ou sua alma, a sua vibração muda completamente. A prosperidade não se manifesta quando você implora, ela se manifesta quando você aceita. E aqui está a verdade que ninguém fala com clareza. Enquanto você estiver preso na identidade da luta, tudo vai ser pesado. Mas quando você começa a aceitar a leveza, quando você começa a se sentir confortável com a frase "sua vida é boa", você ativa um novo campo vibracional. E esse novo campo não responde a esforço, ele responde à identidade. A pergunta agora é: qual identidade você está segurando hoje? A da luta ou a da leveza? Quando você observa de fora, parece simples pensar: eu aceito ganhar dinheiro de forma leve. Mas internamente existe uma estrutura inteira, quase sempre invisível, operando contra essa aceitação. E é isso que a maioria das pessoas não percebe. A resistência não está no desejo de prosperar. Ninguém acorda e diz: hoje eu quero que minha vida seja difícil. A resistência está na identidade que você viveu por anos, talvez décadas. Uma identidade que associa valor ao esforço, moralidade ao sofrimento, dignidade ao sacrifício. E, enquanto essa identidade estiver ativa, qualquer forma de facilidade será vista como ameaça e não como bênção. É por isso que tantas pessoas rejeitam elogios, rejeitam oportunidades, rejeitam descanso, rejeitam ajuda e nem percebem que rejeitar dinheiro fácil vem do mesmo lugar. E quando eu digo rejeitar, não é de forma consciente. Conscientemente você quer prosperar. Conscientemente você quer leveza. Mas, subconscientemente, existe a crença silenciosa de que leveza demais perde o mérito. Dinheiro demais chama atenção. Crescer rápido parece errado. Ganhar sem suar parece injusto. Essa guerra interna consome mais energia do que qualquer estratégia de trabalho. E o mais curioso é que a pessoa nem vê isso como uma crença. Ela vê como bom senso, como responsabilidade, como pé no chão. Mas na verdade é só medo. Medo de abandonar uma identidade que deu sensação de segurança por muito tempo, mesmo que fosse uma segurança miserável. Quando alguém diz para você: "Ah, mas assim é fácil demais para você", repare que isso atinge exatamente essa identidade. A parte de você que aprendeu a se validar pelo esforço se incomoda, porque parece que estão dizendo que você não merece, como se prosperar sem sofrimento fosse quase uma ofensa pessoal. E é aí que você descobre onde realmente está preso. Não está preso na falta de oportunidade, nem na falta de técnica, nem na falta de conhecimento. Está preso no apego emocional ao difícil. Está preso na ideia infantilizada de que tudo que vem fácil tem algo errado. A verdadeira virada acontece quando você começa a perceber que o difícil não te protege, ele te limita. Que o fácil não te corrompe, ele te libera. Que ganhar dinheiro com leveza não te torna preguiçoso, te torna eficiente. Mas, para isso, a mente precisa de provas internas. Não provas racionais, mas novas sensações. Porque não adianta explicar para sua mente lógica que o fácil é permitido se a sua identidade emocional ainda acha que é perigoso. E é por isso que a maior transformação que eu já vi nas pessoas e que aconteceu comigo não veio de estudar mais. Veio de mudar a sensação interna sobre merecimento, sobre leveza, sobre facilidade. Quando você muda essa sensação, a vida inteira muda junto, como se tudo que era pesado começasse a perder força. Esse é o ponto onde você percebe que não é sobre atrair mais, e sim sobre remover o que te impede de permitir. A chave nunca foi esforço, foi permissão. A chave nunca foi correr, foi abrir espaço. A chave nunca foi pedir, foi aceitar. E quando isso entra em você de verdade, tudo começa a se reorganizar sem que você force. Como se a vida finalmente pudesse fazer o que sempre quis fazer, mas você não deixava. Existe um ponto da jornada em que você começa a perceber que a vida sempre tentou te mostrar a leveza, mas você não tinha como enxergar. Não porque faltava inteligência, você sempre foi capaz, mas porque faltava referência interna. A mente só permite aquilo que ela reconhece como familiar. E, se o único caminho que você viu, viveu e aprendeu
Foi o caminho difícil? Qualquer coisa diferente disso vai soar estranha, vai soar suspeita, vai soar arriscada. Mesmo que seja exatamente aquilo que você sempre quis. É por isso que, quando você olha para alguém que ganha dinheiro com mais facilidade, a primeira reação não é inspiração, é desconforto. Dentro de você, alguma parte pensa, não é possível que seja tão simples assim. E essa frase, que parece inofensiva, é exatamente o algoritmo emocional que te mantém preso. Porque enquanto você acreditar que prosperidade precisa ser pesada para ser válida, tudo que for leve será automaticamente rejeitado. E o pior, rejeitado de uma forma tão sutil que você nem percebe que foi você que fechou a porta. Muita gente acha que tem um problema de estratégia, de falta de oportunidade, de timing, mas quase sempre é um problema de identidade vibracional. Tem gente que vive dizendo, eu quero uma vida leve, mas vibra como alguém que só se sente seguro no caos. Vibra como alguém que só se sente merecedor quando sofre. Vibra como alguém que só se sente em paz quando está exausto. Isso não é culpa, isso é programação emocional. Isso foi aprendido e o que foi aprendido pode ser desaprendido. Quando alguém sugere que para você tá fácil, repare no que acontece dentro de você. Se isso te incomoda, não é sobre a pessoa, é sobre o que essa frase ativa dentro de você. Ela toca exatamente na ferida de acreditar que facilidade invalida o seu valor, que leveza diminui o seu mérito, que ser visto como alguém que prospera sem esforço é quase uma acusação. E esse incômodo é o termômetro perfeito para medir o quanto você ainda mantém vivo o padrão da dificuldade como identidade. A grande virada acontece quando você começa a abraçar o fácil com a mesma naturalidade que abraçou o difícil durante a vida inteira. Quando você percebe que o difícil nunca te deu o que prometeu. Que o difícil não te protegeu, não te elevou, não te expandiu, só te drenou. E que, ironicamente, foi a leveza que sempre produziu seus maiores saltos, mesmo quando você não dava crédito a ela. O momento em que você realmente aceita isso, não é mental, é visceral. É quase como um suspiro interno. Eu posso deixar isso ser mais simples. É uma permissão silenciosa, mas profundamente transformadora. Porque a verdade é que a vida responde à sua vibração de permissão muito mais rápido do que a sua vibração de esforço. Quando você está no esforço, você está dizendo, ainda falta. Quando você está na permissão, você está dizendo, eu já sou. E o universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você é. A diferença é enorme. E quando você finalmente aceita que ser próspero não exige sacrifício eterno, algo se realinha dentro de você. Não é motivação, não é euforia, não é otimismo, é coerência interna. E a coerência interna é o portal para tudo que sempre pareceu distante. Quando você começa a aceitar a possibilidade da leveza, algo curioso acontece. A mente tenta lutar contra isso. Ela tenta argumentar, justificar, recuperar velhas narrativas. Por quê? Para ela, o difícil é conhecido e o conhecido é seguro, mesmo que te faça mal. A mente prefere um sofrimento familiar a uma liberdade desconhecida. É por isso que tanta gente trava no exato momento em que está prestes a dar um salto. Não é azar, não é falta de capacidade. É a programação emocional tentando te manter na velha zona de identidade. E qual é essa identidade? É a identidade de alguém que acredita que só merece quando sofre, que só conquista quando se desgasta, que só se considera digno quando prova algo para alguém. Essa é a identidade que você carregou durante anos. E ela cria um campo vibracional tão forte que, mesmo quando a vida coloca oportunidades reais na sua frente, você interpreta como ameaça, como risco, como golpe, como algo bom demais para ser verdade. Porque, na sua mente, o verdadeiro sempre foi pesado, o leve sempre foi suspeito. Agora preste atenção, é exatamente nesse ponto que você precisa fazer o movimento mais importante de todos. Você precisa atualizar a sua identidade. Não com frases, não com afirmações soltas, não com motivação temporária, mas com vivência interna. Não basta dizer, eu aceito fácil. Você precisa sentir que essa frase pode ser verdadeira para você. Precisa reconhecer que existe um espaço dentro de você que já sabe ser leve, mas sempre foi abafado pela narrativa da luta. E como você atualiza essa identidade? Através de micropermissões, microaceitações, pequenas aberturas internas ao longo do seu dia. Não é sobre gritar para o universo, não é sobre fazer ritual. É sobre perceber no instante em que você se pega dizendo assim tá fácil demais e trocar por é assim que deve ser. É sobre notar quando a vida te entrega algo bom de forma inesperada e, em vez de procurar o porém, apenas respirar e deixar entrar. É sobre reconhecer quando uma solução surge com naturalidade e não correr para complicar. É um treino de receber
E ninguém te ensinou isso, porque todos foram treinados para batalhar, não para permitir. Veja bem, permitir não é passividade. Permitir é maturidade emocional. É a capacidade de não sabotar o fluxo quando ele aparece. Quantas vezes sua vida já tentou te entregar algo e você deu um jeito de adiar, de complicar, de criar um problema, de colocar um obstáculo imaginário? Isso não é falta de sorte. É falta de permissão interna. E isso muda no exato momento em que você decide deixar de ser o personagem que luta e começa a ser o personagem que recebe. É uma decisão, mas é uma decisão vibracional. Quando você vê alguém que prospera com leveza e sente incômodo, esse incômodo não está apontando para a pessoa, está apontando para a sua resistência. É um espelho. Está mostrando exatamente onde você precisa se libertar. Não para ser melhor que ninguém, mas para ser melhor para você. Para ser alguém que não se tranca do lado de fora da própria vida. Para ser alguém que não transforma facilidade em ameaça. E quando essa permissão começa a se instalar, algo sutil muda. Você para de empurrar a vida e a vida começa a te puxar. As coisas fluem. As oportunidades aparecem sem esforço forçado. O dinheiro entra sem a sensação de guerra. A sua energia mental se reorganiza. Você para de vibrar na ansiedade da falta e começa a vibrar na certeza de quem já é. Não porque aprendeu uma técnica nova, mas porque atualizou a identidade que segurava tudo. Quando você entende esse mecanismo interno da permissão, uma segunda camada se revela, e é aqui que muita gente trava sem perceber. Porque permitir o fácil não é apenas aceitar que as coisas venham sem dor. É aceitar algo ainda mais desafiador, ser visto vivendo uma vida leve. Esse ponto é muito mais profundo do que parece. Ele mexe com identidade, pertencimento, expectativas familiares e até com apego emocional ao sofrimento. Perceba, quando alguém insinua que sua vida é fácil, que você tem vantagens, que para você as coisas acontecem, isso toca uma ferida muito antiga. A ferida de não querer decepcionar ninguém. A ferida de não querer parecer arrogante. A ferida de não querer ser excluído do grupo que valoriza a luta. Porque se você for a pessoa que prospera sem sofrer, inevitavelmente você se destaca. E destacar-se sempre foi perigoso para sua mente, afinal, durante a maior parte da sua vida, destaque significou crítica, comparação, cobrança, inveja, ameaça ou responsabilidade demais. Por isso, tantas pessoas inconscientemente sabotam o fluxo de leveza, porque elas não querem lidar com o olhar dos outros, porque elas ainda desejam ser validadas por quem valida a dificuldade, porque elas têm medo de se tornarem exceção em um ambiente que só compreende esforço extremo. E enquanto isso existir, enquanto você tiver medo de parecer leve demais, feliz demais, próspero demais, você nunca vai permitir realmente que a prosperidade se manifeste. Eu vou te dizer algo que mudou completamente a minha forma de viver. O dia em que você parar de explicar sua leveza, sua prosperidade vai disparar. Você não precisa justificar nada. Você não precisa provar nada. Você não precisa convencer ninguém de que sua vida também é difícil para merecer o que tem. Porque o que mantém a sua vida pesada não é o que você vive, é o que você acha que precisa provar para ser aceito. E essa ficha cai com muita força, mas cai no momento certo. Quando você percebe que essa expectativa de luta não é sua, foi herdada, foi aprendida, foi repetida, e você não precisa mais carregar a ponto L. E então um segundo movimento acontece. Você para de disputar sofrimento. Você para de querer ter a história mais difícil. Você para de buscar reconhecimento através do cansaço. Você para de proclamar que faz mais, luta mais, aguenta mais. E isso muda tudo. Porque no instante em que você deixa de se orgulhar da dor, você abre espaço para se orgulhar do fluxo. Você abre espaço para ser alguém cuja vida funciona. Não porque sofre, mas porque escolheu alinhar a mente, a vibração, a consciência e aceitar aquilo que antes rejeitava por medo. E é aqui que eu quero que você reflita profundamente. O quanto da sua resistência não é sobre o dinheiro, mas sobre o que os outros vão pensar quando você parar de lutar. O quanto da sua trava não é sobre a lei da atração, mas sobre sua dificuldade em permitir prazer, tranquilidade, descanso, abundância sem culpa. O quanto você ainda se sente obrigado a manter viva uma identidade que não serve mais apenas para não incomodar ninguém. Quando você começa a enxergar isso com clareza, você percebe que o problema nunca foi atrair. O problema sempre foi permitir ser alguém que atrai com naturalidade. E, quando essa identidade muda, tudo muda junto. Suas escolhas, suas ações, sua vibração, seu campo emocional. Você deixa de ser alguém tentando chegar lá e passa a ser alguém que simplesmente vive de lá, sem intenção, sem justificativa, sem disputa. E quando essa consciência se instala, quando você finalmente entende que permitir a leveza é parte essencial do processo, algo silencioso, porém profundamente transformador, começa a acontecer dentro de você. Você para de correr atrás da vida e a vida passa a correr atrás de você. A energia muda, o corpo relaxa, a mente desacelera. E
Curiosamente, é exatamente nesse estado que as coisas começam a acontecer com mais velocidade, naturalidade e consistência. Porque quando você não está mais tentando provar nada para ninguém, você libera um peso gigantesco que mantinha a sua vida presa. O peso da comparação, o peso da validação, o peso do medo de ser julgado por estar indo bem, o peso de precisar parecer ocupado, cansado, sacrificado para se sentir merecedor. A verdade é que ninguém prospera de verdade enquanto tenta carregar o mundo nas costas. A vida só flui quando você escolhe fluir junto. E esse é o grande ponto desse vídeo. Se você não aceita internamente uma vida leve, você nunca vai viver ponto lá externamente. Você pode estudar, você pode visualizar, você pode fazer técnicas, você pode mentalizar, você pode rezar, afirmar, repetir 1000 vezes. Mas se lá no fundo existe uma parte sua que acredita que dinheiro só vem se eu sofrer, prosperidade só vem para quem merece muito, vida boa é só para alguns, as pessoas vão me julgar se eu prosperar rápido, essa parte vai sempre puxar você de volta para o cenário conhecido. Esforço, tensão, luta, sobrevivência. A boa notícia é que isso não é defeito seu. Isso é apenas programação. E programação se ressignifica quando você sabe como acessar o lugar certo dentro da mente. Quando você sabe como trabalhar a identidade. Quando você sabe como mudar a vibração. Quando você sabe como quebrar o vínculo emocional com a narrativa da dificuldade. E é exatamente por isso que eu faço esse trabalho. Porque eu sei, na prática, que a vida fica leve quando você entende como operar por dentro. Então deixa eu te fazer um convite duplo, porque cada pessoa está num momento diferente da jornada. Primeiro, se você quer receber conteúdos exclusivos, bastidores pessoais, áudios rápidos de consciência e mensagens diárias para elevar sua vibração, entra no grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço. Lá eu compartilho tudo que não aparece no YouTube, reflexões, insights, lembretes, treinos mentais e pequenas práticas que mudam seu estado na hora. É só entrar, é gratuito e te mantém alinhado todos os dias. Segundo, se você já sabe que precisa ir além, que precisa de algo mais avançado, mais direto, mais profundo, se você quer uma solução completa para destravar suas crenças sobre dinheiro, reprogramar o subconsciente e finalmente parar de se sabotar, aí sim, conheça a sessão Prosperidade Sem Esforço. É um atendimento individualizado comigo, onde eu te ajudo a identificar exatamente o que te trava e a instalar novas programações internas para permitir o fluxo financeiro com leveza. As duas opções estão disponíveis para você, uma para você se nutrir diariamente, outra para você transformar definitivamente. E, seja qual for a que você escolha agora, eu quero que você mantenha essa pergunta viva dentro de você nos próximos dias. Por que eu ainda acho que preciso sofrer para merecer uma vida extraordinária? Quando essa resposta surgir, e ela vai surgir, tudo muda. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Quero saber como esse tema mexeu com você, o que despertou e o que fez você enxergar sobre si. A gente se vê no próximo vídeo.